Olá, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Ana Carolina e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre poema e paroxítonas terminadas em L. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa página 16 do seu livro didático de língua portuguesa, volume 3. Primeiro de tudo, vocês se lembram o que é um poema? Como ele é organizado? Bom, a prof vai te ajudar a relembrar. Poema é um texto organizado em versos, estrofes e com ou sem rimas. Verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de linhas agrupadas, podendo ter números de versos iguais ou diferentes. E o poema pode tratar de vários assuntos. Esses assuntos podem ser abordados de forma reflexiva, informativa, emotiva e até humorística. E os sinais gráficos do poema, vocês sabem? Bom, há 6 formas básicas de pontuação usadas em poemas. O ponto final, ponto e vírgula, a vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e travessão. Cada forma de pontuação remete à entonação diferente da leitura do poema. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa página 16 do seu livro didático de língua portuguesa, volume 3. Mogno. Nos galhos do mogno, empoleirados, 3 macacos preocupados. O Uacari fez um discurso implacável. A partir desse instante, e em caráter irrevogável, todo mogno passa a ser intocável. O macaco da noite falou em nome da Amazônia. Outra decisão importante é que no Acre, no Pará e em Rondônia, mais mogno se plante. E o macaco-aranha fez, por fim, seu apelo: que entre mogno e homem jamais exista duelo. E esta sublime amizade receba bênçãos e versos de Tiago de Melo. Agora vamos analisar o poema. Vamos observar quantos versos ele tem. Quantas estrofes? Será que tem rimas? E esse poema, ele é romântico, emotivo ou informativo? Vamos observar quantos versos ele tem. 23 versos, muito bem. Quantas estrofes? 4 estrofes. E quantos versos tem em cada estrofe? Olha só, na primeira estrofe tem 4 versos. Na segunda tem 6 versos. Na terceira estrofe, mais 6 versos. E na quarta estrofe, 7 versos, totalizando então 23 versos e 4 estrofes. Agora, vamos analisar as palavras que rimam em cada estrofe. Olha só, na primeira estrofe, as palavras que rimam são empoleirados com preocupados. Legal. A segunda estrofe, temos as rimas, as palavras que rimam: implacável, irrevogável e intocável. Na terceira estrofe, as palavras que rimam são importante, plante. E na quarta estrofe, apelo, duelo, melo. Legal, né? Bom, e agora ficou a pergunta: e esse poema, ele é romântico, informativo ou emotivo? Bom, esse poema, ele é informativo, pois o autor, o poeta, ele nos informa sobre os macacos que vivem na árvore e ali do lado do poema consta várias informações sobre esses animais citados. E a árvore mogno, vocês já ouviram falar?
Vocês já viram uma árvore dessa? Mogno é uma árvore nativa da Amazônia e é bem comum no sul do Pará. Ah, e esse poema foi retirado de um livro que homenageia, por meio de versos e imagens, as árvores brasileiras representativas de cada bioma, de cada território. Além da árvore mogno da floresta amazônica, as árvores homenageadas são castanheira do Pará e piquiá. Agora vamos retomar a estrofe do poema, onde podemos encontrar as palavras implacável, irrevogável e intocável. Qual estrofe está essas palavras? Segunda estrofe. Muito bem, então vamos direto para a segunda estrofe. Vocês perceberam que as palavras são acentuadas na penúltima sílaba e que terminam com a letra L? Conseguiram observar isso? As palavras paroxítonas que são terminadas em L recebem acento agudo ou circunflexo. E as palavras com acento agudo têm o som aberto. E as palavras com acento circunflexo têm o som fechado. Vamos para alguns exemplos. Quais paroxítonas terminadas em L que nós conhecemos com acento agudo? E aí, quais são? São difícil. Mas aonde está a sílaba tônica da palavra difícil? Primeiro, vamos separar em sílaba para encontrar a sílaba tônica da palavra difícil. Difícil. Ficou mais fácil de visualizar a sílaba tônica da palavra difícil? Sim? Então, vamos circular a nossa sílaba tônica, ok? Então, difícil é uma paroxítona terminada em L com acento agudo, certo? Por quê? Porque a penúltima sílaba da palavra difícil tem um acento e é uma sílaba tônica, né? Que tem um som mais forte. Isso. Agora, outra palavra. Móvel. Vamos separar móvel em sílabas. Vamos lá. Móvel. Isso. Encontraram a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Sim. Então, vamos circular. E olha lá, mais uma paroxítona terminada em L. Ok. Provável. Ok, provável. Vamos separar em sílabas. Provável. Encontrou a sílaba tônica de provável? Isso! Vamos circular a sílaba tônica. Olha lá. Outra paroxítona terminada em L. Muito bem. Agora, responsável. Já conseguiram visualizar a sílaba tônica de responsável? Vamos separar em sílabas. Responsável. Isso! Vamos agora circular a sílaba tônica. Ah lá, mais uma paroxítona terminada em L. Muito bem. Túnel. Vamos separar em sílabas? Vamos lá. Túnel. Túnel. Isso! Uma paroxítona terminada em L com 2 sílabas. Conseguiram visualizar? Ficou mais fácil, né? Legal. Agora vamos para outra palavra. Impensável. Vamos separar em sílabas? Impensável. 4 sílabas. E qual delas é a sílaba tônica? Sa. Muito bem. Mais uma paroxítona terminada em L lá para nossa listinha. Inaceitável. Vamos separar em sílabas. Inaceitável. Uau, 5 sílabas. E qual delas é a sílaba tônica? Tá, muito bem. Outra paroxítona terminada em L. Conseguimos observar nesse quadro de palavras paroxítonas com acento agudo que algumas dessas palavras contêm 2 sílabas, 3 sílabas,
4 sílabas e 5 sílabas. E dependente da quantidade de sílabas, a regra é clara. A penúltima sílaba precisa ser tônica, com acento ou sem acento. E quais paroxítonas terminadas em L que nós conhecemos com acento circunflexo? E aí, quais são? Ó, o prof vai dar uma dica, hein? Vamos lá. Consul. Conseguimos separar em sílabas? Sim, vamos separar então. Consul. Qual sílaba tônica? Com. Muito bem. O acento circunflexo vai lá na letrinha O. Então, uma paroxítona terminada em L com acento circunflexo. Têxtil. E aí? Já conseguiram visualizar a sílaba tônica? Vamos separar em sílabas. Têxtil. Conseguiram? Na letrinha E vai o acento circunflexo. Mais uma paroxítona terminada em L. Vamos lá. Pêncil. Ah, fácil essa, né? Muito fácil. Vamos separar em sílabas. Pêncil. Já visualizaram a sílaba tônica? Legal! Relembrando, então, que a penúltima sílaba precisa ser tônica, com ou sem acento, para ser uma paroxítona. Bom, agora chegou a hora das atividades. A prof irá deixar aqui na descrição do vídeo, página 20, sobre as paroxítonas terminadas em L, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!